Quando você não lê as escrituras, corre o risco de defender mentiras como se fossem verdades. Porque quando você não conhece a palavra, qualquer voz parece com a voz de Deus. Mas antes, me segue aqui porque tem conteúdo à luz da Bíblia. A tradição diz uma coisa, mas a Bíblia diz outra. A maioria das pessoas diz que Elias subiu em uma carruagem de fogo, mas a Bíblia nunca afirmou isso. O texto diz que apareceram cavalos e carros de fogo, mas quem arrebatou Elias foi Deus através de um redemoinho. Elias subiu aos céus num redemoinho. A carruagem aparece na cena para separar Elias de Eliseu. O detalhe parece pequeno, mas ele não é. Quando a gente troca o texto por tradição, a gente começa a ensinar o que Deus não disse. Outra coisa, Maria foi montada em um jumento até Belém. Nenhum evangelho diz isso. Não há jumento, não existe caminhada épica, não existe cena romântica com José. O texto ele é silencioso sobre isso. Isso não é Bíblia, isso é cinema e arte sacra. Terceira coisa, o ladrão se chamava Dimas. A Bíblia ela nunca deu nome aos dois ladrões. A tradição ela batizou um deles séculos depois, como Dimas. Mas o texto só diz dois malfeitores. Mas é mais um exemplo de como o homem ele gosta de preencher o silêncio de Deus com a imaginação. Quarta coisa, que eram 3 reis magos. A Bíblia não diz que eram 3 reis, a Bíblia não diz que eram 3, e a Bíblia não diz os seus nomes. Ela apenas diz magos do Oriente. O número 3 ele foi inventado muito tempo depois por causa dos presentes. Reis, coroas, camelos são construções posteriores e não são bíblicas. Quinta coisa, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia não informa o dia e não informa o mês. Mas existe um dado bem importante. A Bíblia nos diz que pastores estavam no campo à noite cuidando dos rebanhos. No inverno na Judéia, na época de dezembro, faz frio, chove e não se pastoreia ao relento. Isso indica que Jesus provavelmente não nasceu no inverno, mas na primavera ou no outono. O dia 25 de dezembro vem do calendário romano e não das escrituras. Sexta coisa, o presépio como ele é montado hoje. Pastores, magos, estrelas, animais, todos juntos. Isso nunca aconteceu ao mesmo tempo. Os magos eles não vieram na noite do nascimento de Jesus. Eles encontraram Jesus depois numa casa e não numa manjedoura. Sétima coisa. Muitas pessoas usam Jesus está batendo na porta do seu coração. Apocalipse 3:20. Não é um evangelismo. É uma repreensão à igreja morna. Jesus ele não está do lado de fora do coração do ímpio. Ele está do lado de fora da igreja de Laodiceia. Aplicar isso ao mundo é distorcer a mensagem central da Bíblia. Oitavo, a ideia de que Pedro fica na porta do céu decidindo quem entra e quem não. Isso não é bíblico. Isso é uma tradição religiosa e não a escritura. Entre os judeus também existia essa crença popular de que Abraão estaria na porta do paraíso impedindo que os judeus entrassem no lugar de tormento e deixaria passar os gentios. Mas isso não aparece na Bíblia. Isso é literatura rabínica posterior e não é revelação divina. Nem Abraão guarda o céu, nem Pedro. Quem julga e é o justo juiz é Cristo. Nono, a ideia de que Satanás tem guampas, é vermelho, reina no inferno, atormentando as almas com um tridente. Isso é totalmente equivocado. A Bíblia ela diz que Satanás ele não reina, que ele não está no inferno, mas perambulando na terra, e que ele será lançado no lago de fogo. Então, o inferno ele não é o trono de Satanás, é a prisão. Ele não está no controle, ele vai ser julgado. Décimo, Adão e Eva comeram uma maçã. A Bíblia nunca diz que foi maçã, a Bíblia diz que foi fruto. A ideia de maçã vem da tradição artística europeia. 11º, anjos são seres com asinhas delicadas. Na Bíblia, os anjos eles parecem com homens, eles causam temor e eles são guerreiros espirituais. Quem tem asas são os querubins, que guardam o acesso à presença de Deus, e os serafins, que adoram a Deus sem parar. Não são anjos comuns. 12ª, Maria Madalena era prostituta. A Bíblia nunca disse isso. Ela é descrita como aquela que Jesus expulsou 7 demônios.
A ideia de prostituição ela nasceu no século VI, quando o Papa Gregório I ele associou indevidamente a mulher pecadora de Lucas 7 com Maria Madalena. Mas a Bíblia ela nunca fez essa associação. 13º, Jesus, loiro, de olhos azuis. As primeiras imagens de Jesus elas surgiram no século 3 e 4, nas catacumbas. E ele era retratado como moreno, baixo e judeu. A imagem europeia ela surgiu na Idade Média, quando cada cultura ela começou a pintar Jesus com a própria semelhança. Jesus ele não parecia europeu e ele era judeu do Oriente Médio. 14º, o purgatório. Não existe essa palavra na Bíblia, não existe o conceito e é uma doutrina criada séculos depois. Biblicamente existe ou a salvação ou a condenação. Não existe uma terceira fila espiritual. Inclusive isso foi muito usado no tempo de venda de indulgências. 15º, a Bíblia foi adulterada. Isso é um mito moderno. Existem milhares de manuscritos, mais de 24.000 manuscritos antigos, confirmando o texto. A Bíblia ela é o livro mais preservado da história. 16ª e última. Quem falar que aceita Jesus vai para o céu. A Bíblia fala de crer. E crer envolve arrependimento, conversão, novo nascimento, negar-se a si mesmo. Ele não fala de aceitar da boca para fora sem transformação, mas de uma crença verdadeira, não uma crença falada. O Cristo não precisa da nossa aceitação. É nós quem precisamos ser aceitos pela misericórdia dele. Por fim, o problema não está na tradição, gente. O problema está em substituir a Escritura por ela. Quando a tradição ela contradiz o texto, ela deve ser rejeitada. Jesus já tinha denunciado isso em Marcos 7, que as pessoas estavam invalidando as palavras de Deus por causa da tradição. E a pergunta não é o que me contaram sobre Deus, é o que Deus realmente disse. Leiam a Bíblia.